Tem uma frase que eu escuto com muita frequência no consultório. Eu não lembro da minha infância. Sei lá, não lembro de muita coisa. E isso pode ser muito mais profundo do que parece, porque na maioria das vezes, não lembrar não significa que nada aconteceu. Muitas vezes significa justamente o contrário. Significa que algo foi tão intenso, tão doloroso, ou tão confuso para aquela criança que o cérebro precisou fazer uma coisa muito inteligente. Ele guardou aquilo. Ele colocou aquela memória numa espécie de arquivo protegido. E assim, ele reduz o nosso acesso àquela memória. É como se o cérebro dissesse, isso aqui é demais para ti, então vamos guardar. Novo eu. Isso, é claro, não é nenhuma falha de memória, é proteção da nossa psique. Antes da gente começar, já aproveita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém que também gosta de entender mais sobre o comportamento humano. E claro, se em algum momento algo aqui fizer sentido para ti, me conta nos comentários. O nosso cérebro tem um mecanismo chamado de repressão ou esquecimento defensivo. É um processo estudado desde a época de Freud e depois aprofundado ali por várias áreas da psicologia e da neurociência. Basicamente, quando uma experiência é emocionalmente intensa para uma criança, a mente pode reduzir o acesso consciente àquela memória para evitar um colapso psicológico. Brilhante, né? Sim e não. Por quê? Porque a gente pode até não lembrar, mas isso não significa que essa memória desaparece. Muitas vezes aquilo continua ali, só que em outra camada da nossa mente, que é no nosso inconsciente. E, ironicamente, o que não é lembrado, muitas vezes, é repetido. De que forma? Nos nossos comportamentos, nas escolhas que a gente faz, nos relacionamentos que a gente constrói. Que é um exemplo, quando a história da infância reaparece na vida adulta. Talvez tu já tenha ouvido alguém dizer algo parecido, ou até tu seja essa pessoa. Eu tenho dedo podre para relacionamento. Eu saio de um relacionamento tóxico e entro em outro. Passa meses tentando sair daquela relação, às vezes anos. Quando finalmente consegue se libertar, aí ela pensa, agora acabou. Agora eu vou escolher alguém totalmente diferente. E ela começa a idealizar. Agora vai ser um homem fiel, um homem carinhoso, um homem que me respeite, romântico. E ela promete para si mesma. Agora vai ser diferente mesmo. Então ela conhece alguém, se envolve, começa um relacionamento, passa um tempo e de repente ela percebe que aquele novo parceiro é tão tóxico quanto o anterior. Talvez não exatamente igual, né? Mas o padrão emocional é o mesmo. A instabilidade, a frieza, a manipulação, a ausência, a distância. E aí, de novo, né? Por que isso sempre acontece comigo? Porque muitas vezes, gente, a resposta ela não está no presente, ela está lá no passado. O inconsciente, ele tenta resolver histórias mal resolvidas. Existe um conceito muito estudado na psicanálise chamado compulsão à repetição, escrito por Freud, inclusive. Basicamente, o ser humano tem uma tendência inconsciente de recriar cenários emocionais antigos, principalmente aqueles que ficaram inacabados. Como se o inconsciente dissesse, opa, vamos tentar de novo, acho que dessa vez vai funcionar. Imagina uma criança. Essa criança teve um pai emocionalmente indisponível. Ou aquele pai mais distante, né? Talvez um pai alcoólatra, agressivo. Talvez simplesmente um pai que nunca esteve presente, não só fisicamente, mas emocionalmente, obviamente. E essa menina cresceu tentando conquistar o amor dele. Aquela criança pensou, bom, talvez se eu me esforçar mais, talvez se eu for melhor, se eu for mais boazinha, talvez então assim ele me ame. Só que esse amor, ele nunca veio na forma como ela precisava. E então fica essa lacuna, né? Uma sensação interna que fica difícil de explicar, mas é como se fosse como se faltasse algo. E essa sensação acompanha a pessoa pela vida toda. Quando ela cresce e começa a se relacionar, sem perceber, ela pode se sentir atraída por pessoas emocionalmente parecidas com o pai. Não conscientemente, óbvio, né? Ela não pensa, quero alguém que me faça sofrer. Não, ninguém quer isso, pelo menos não conscientemente. Mas o inconsciente reconhece aquele tipo de dinâmica emocional. Então ele pensa, essa história eu conheço. Então acontece que eu talvez consiga explicar com uma metáfora, né? Todo mundo já viu algum remake, né? Um remake de novela, por exemplo. A história é a mesma, o enredo é o mesmo, as cenas são muito parecidas, e o que muda são só os atores. A compulsão à repetição funciona mais ou menos assim. A pessoa troca os personagens, mas o roteiro continua o mesmo. Sai um parceiro, entra outro, mas a dinâmica emocional ela se repete. Por quê? Porque o inconsciente está tentando reescrever o final daquela história antiga. O problema é que repetir a mesma dinâmica raramente muda o final da história.
Porque o roteiro, de fato, ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo igual. Mesmo quando a história não está clara na memória consciente, ela pode estar registrada na forma como o sistema emocional funciona. Então, o que muda o final da história? Se repetir não resolve. O que resolve? Consciência. Perceber o padrão, nomear o padrão, reconhecer o padrão. Porque enquanto algo está inconsciente, ele dirige a tua vida. Quando algo se torna consciente, tu começa a ter escolha. É como se acendesse aquela luz de um quarto que estava muito escuro. E aqui entra o papel da terapia. A terapia ela não serve só para a gente falar sobre problemas. Ela serve para entender esses padrões, para conectar pontos da tua história, para compreender por que certas escolhas parecem acontecer quase que automaticamente, principalmente para ajudar as pessoas a interromper esses ciclos emocionais antigos. Porque a história da infância, ela explica sim muita coisa, mas ela não precisa determinar o resto da tua vida. Se tu percebe que certos padrões se repetem na tua vida, seja nos relacionamentos, nas suas escolhas, talvez existe uma história por trás disso, uma história que em algum momento o teu cérebro tentou proteger. Se esse tema fez sentido para ti, me conta aqui nos comentários. Tu já percebeu algum padrão que se repete na tua vida? E se quiser continuar explorando temas como esse, sobre mente, comportamento, relações humanas, segue o canal. Se em algum momento tu sentir que precisa de ajuda para olhar para essas histórias com mais profundidade, buscar apoio profissional pode ser um passo importantíssimo, tá? Então, aqui na descrição do vídeo eu já vou deixar o link da nossa plataforma de psicólogos que vão poder te ajudar nessa caminhada. Porque entender a própria história, ela não muda o passado, óbvio, mas pode mudar completamente o futuro que tu constrói a partir dele. Até o próximo vídeo.